nós iremos falar sobre o Império e seus últimos dias. Nós iremos abordar este assunto porque daqui a pouco nós iremos falar sobre a República no Brasil. Para poder a gente entender o que foi a República no Brasil, primeiro a gente tem que verificar quais foram os pontos cruciais que houveram para que ocorresse a queda da monarquia. Quem governava o Brasil era Dom Pedro II. Nós temos aqui a figura dele, Dom Pedro II, juntamente com sua esposa, Teresa Cristina. Dom Pedro II governa o Brasil de 1840 a 1889, quando é derrubada a monarquia. Nós temos aí algumas pressões que houveram para que isso ocorresse, como, por exemplo, a abolição da escravatura. Nós temos a lei Bill-Aberdeen, em homenagem a Bill-Aberdeen, esse carinha aqui, Bill-Aberdeen veio com essa lei, fazendo com que os países não mais comprassem pessoas na África, ou seja, não houvesse mais o tráfico de africanos pelo Atlântico. Porém, isso não foi uma coisa muito certa, porque as pessoas continuaram fazendo tráfico negreiro, porque não havia fiscalização. E aí, aqui no Brasil, houve a lei Eusébio de Queiroz, do então deputado Eusébio de Queiroz, de 1850, onde proibiu o tráfico intercontinental, ou seja, entre Brasil e África não mais poderia ocorrer o tráfico negreiro, a vinda de pessoas da África em direção ao Brasil. Mas, no entanto, houve aí aquela acirrada entre as províncias, compra daqui, compra acolá, de povos africanos que havia aqui dentro do Brasil ou afro-brasileiros, certo? Pessoas que nasceram no Brasil, mas nasceram na condição de escravos, viu? Aí nós temos uma outra lei que foi implantada, a lei do ventre livre, ou Rio Branco, por causa do Visconde Rio Branco, que implantou essa lei no ano de 1871, onde declarava que todos os filhos de escravas nascidas a partir dessa publicação não mais seriam escravas, mas, no entanto, as crianças, quando nasciam, ficavam no colo das mães, viu? E aí terminavam estas crianças crescendo. A partir do momento que elas iam se tornando, tendo uma idade na qual pudesse trabalhar, ela iria tornar-se uma escrava. Então, era uma lei que, de fato, não vigorou, certo? Nós temos a lei do sexagenário, ou Saraiva de Cotegipe, que foi implantada por o então ministro Antônio Saraiva e João Maurício Vanderlei, o barão de Cotegipe, no ano de 1885, onde libertava escravos maiores de 65 anos. E aí acontece o seguinte, as pessoas que completavam 65 anos sendo escravo eram muito raras. Aquelas que completavam essa idade, para os donos deles, isso era muito bom, essa lei, porque agora eles não precisavam mais ficar ali, né, e o dono da fazenda alimentando-os. E aí, no entanto, em sua maioria, as pessoas escravizadas não chegavam a essa idade. A vida de um escravo total levava cerca de 30, 35 anos. Certo? Era o tempo assim que ele já não estava mais aguentando trabalhar, certo? E aí, por fim, em relação às leis abolicionistas, nós temos a Lei Áurea. A Lei Áurea ela foi implantada, ou melhor dizendo, ela foi assinada pela Princesa Isabel no ano de 1888, no dia 13 de maio de 88, onde abole a escravidão no Brasil. Porém, quando abole a escravidão, as pessoas escravizadas, elas se tornam aí vítimas da discriminação racial, porque as pessoas não mais queriam empregar esses ex-escravos na condição de se pagar salários. E aí terminavam estes sendo acometidos de vários problemas sociais, certo? Que de fato até hoje é manifestado, né, nos dias atuais. Infelizmente é assim. Um outro episódio também que houve aqui no Brasil foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, como o próprio nome já diz, ocorreu lá no Paraguai. Ocorreu no Paraguai da seguinte forma: o Paraguai era uma região muito desenvolvida.
Entre os países sul-americanos que nós estamos vendo aqui, ó, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, o mais desenvolvido era lá, havia indústria, viu? E, no entanto, o Paraguai não tinha acesso para o mar para levar seus produtos em direção à Europa, por exemplo. Para poder chegar até a Europa, tinha que passar por dentro do Brasil ou tinha que atravessar a Argentina, passar pelo Uruguai para poder chegar ao porto e assim levar os produtos para fora. Como havia uma rixa, vamos dizer assim, uma ciumeira, né, pelo fato do desenvolvimento que havia no Paraguai e não havia nesses outros 3 países. O Brasil tinha tido uma guerra aqui no Uruguai por conta das terras. O Brasil já foi dono do Uruguai. Depois que a Inglaterra veio dizendo que o Uruguai iria ser independente, formou-se aqui 2 partidos. Havia os colorados e os blancos. Os colorados eram de apoio ao Brasil e os blancos, eles vão ficar do lado de quem? Do Paraguai. O Paraguai, nessa época da guerra, estava sendo governado por Solano Lopes. E o pai dele tinha feito um desenvolvimento bem grande e ele deu continuidade. E aí, o Paraguai ele vai começar a fazer, vamos dizer assim, dar o ponto inicial para que a guerra começasse. Primeiro, ele vai tomar de conta do Mato Grosso. Quando ele tomando de conta do Mato Grosso, aí o Brasil já reage, já declara guerra a eles, certo? Aí, como estava impossível, que além do Mato Grosso tinha que passar por outras terras brasileiras, aí ele pediu autorização ao presidente da Argentina, que era chamado Dmitry, para navegar pelos seus rios para chegar ao Uruguai e assim vender suas mercadorias. Mitre disse que não aceitava eles atravessar. Aí o Paraguai vai e declara guerra à Argentina, né? Quando o Brasil declara guerra ao Paraguai e quando eles também declaram guerra à Argentina, aí vai formar um trio, ou seja, Brasil juntamente com a Argentina, juntamente com o Uruguai, irão formar a Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança, do lado do Uruguai, serão os colorados, porque os blancos estarão do lado do Paraguai. Então, eram eles 3 contra o Paraguai. Essa guerra começa em 1865 e termina em 1870, onde houve muitas mortes, muitas guerras que destruíram muitos povos, muitas cidades, muitas regiões, certo? E quem foi lutar em favor do Brasil foram os militares. Além dos militares, escravos, pessoas que trabalhavam em fazendas, onde o império ele negociou lá com os donos de escravos, dizendo que iria pagar pela ida desses escravos à guerra. Apesar de militares escravos, ainda era pouco contingente de pessoas para ir para a guerra. Então, eles pegaram bêbados, mendigos, tudo que tinha na rua e levaram para essa guerra. Pessoas que nunca nem pegaram uma arma, mas foram levados para lá. E nesse embate, a Tríplice Aliança ela vai ganhar, certo? Quando ganha, o Paraguai vai ficar totalmente destruído. O Paraguai, que tinha uma indústria muito desenvolvida, vai entrar em decadência. Depois dessa guerra, o Paraguai nunca mais foi o mesmo. Pessoal, a maioria dos homens lá do Paraguai morreram. Ficaram muitas mulheres, porém poucos homens. O Uruguai continuou submisso ao Império Inglês, porque de uma certa forma a Inglaterra ela dominava aquela região, viu? Além do mais, também a Inglaterra, ela patrocinou a guerra enviando muitas armas. A Argentina não reconhecia a independência do Paraguai. O Brasil entrou em um colapso econômico enorme, onde vários bancos entraram em declínio, várias pessoas ficaram pobres, o governo não conseguiu saldar suas dívidas, viu? Então, estava aí degenerado, vamos dizer assim. Os militares não foram reconhecidos pelo seu feito dentro da guerra.
os escravos que eram para ter sido alforriados não foram alforriados, os donos de escravo que iriam receber um dinheiro do império também não receberam. Então, era muita gente contra o império, muita gente com raiva do império, certo? Então, mais uma coisa que gerou uma sequência de fatos para que o império pudesse ruir. Um outro problema que houve também foi a questão militar. Os militares, eles faziam parte da Guarda Nacional que foi implantada durante o governo de Padre Diogo Feijó, no governo regencial. E aí também houve um fortalecimento ainda mais do exército na Guerra do Paraguai. Esse fortalecimento era mais tido pela população do que pelo próprio imperador, que não reconhecia muito o papel deles lá dentro da guerra. Eles também tinham influência do positivismo. O pai do positivismo é Augusto Conte. E as ideias das ideias positivistas chegaram até o Brasil exatamente dentro da sede dos militares, através de Benjamin Constant, que era o professor da ala militar, que aí vivia colocando ideias positivistas na cabeça desses militares, viu? E a ideia principal era de obter uma república, ou seja, retirar o governo imperial e implantar uma república. E essa república seria governada, né, seria administrada aí pelos militares, certo? Outra coisa também, outro incidente que houve foi quando o coronel Sena Madureira, ele foi fazer uma homenagem a Dragão do Mar. Dragão do Mar, ele foi um abolicionista, onde retirava africanos escravizados em direção aos quilombos, certo? Através de sua jangada, através da sua embarcação. E isso ocorreu lá no Ceará. E aí ele foi fazer uma homenagem, muitos não gostaram. Outra questão também foi quando Deodoro da Fonseca, Marechal, ele era muito amigo da família real. Mas aí, com o tempo, os laços de amizades foram desfalecendo. E aí, Deodoro da Fonseca, que ele era presidente do Clube Militar e também presidente da província do Rio Grande do Sul, ele foi retirado desses cargos e substituído pelo Visconde de Ouro Preto. E aí os militares ficaram com mais raiva. Aí veio um outro problema, que foi a questão religiosa, que foi idealizada no ano de 1872. O Papa Pio IX, ele mandou uma bula, um documento ao Brasil e vários outros países do mundo, onde dizia que estava sendo proibida a entrada de maçons nas igrejas, viu? E aí o que acontece? Aqui no Brasil havia o padroado. O padroado era uma lei que foi implantada durante a Constituição de 1824 por Dom Pedro I, onde a igreja era submetida ao Estado, certo? E havia também o beneplácito, ou seja, todas as decisões que vinham do Papa, primeiro deveria passar pelas mãos de Dom Pedro, né, o imperador, Dom Pedro II no caso, agora nesse momento, para verificar se iria ser colocadas em prática ou não. E aí o que acontece? Houveram 2 bispos aqui no Brasil, um em Olinda e outro em Belém, onde eles não obedeceram à decisão de Dom Pedro II, obedeceram à decisão do Papa Pio IX. Por conta disso, os 2 bispos foram presos, certo? Quando eles foram presos, muitos religiosos ficaram com muita raiva de Dom Pedro II, queria até a cabeça de Dom Pedro II, certo? Foi isso que aconteceu, ou seja, religiosos agora contra Dom Pedro. Aí, diante de tantos problemas, né, com a questão militar, a questão religiosa, sobre a questão também abolicionista, porque com a abolição da escravatura, fazia com que os donos de escravos, né, tivessem prejuízos, porque houve a libertação, iria haver a libertação dos escravos, como ocorreu no ano de 1888 com a Lei Áurea. Quando ocorre a libertação dos escravos, muitos donos de escravos vão ficar aí prejudicados, porque eles gastaram dinheiro comprando essas pessoas e agora como é que iria fazer, né? Teria que procurar outros meios para poder trazer uma mão de obra dessa forma, não mais mão de obra barata, e sim a mão de obra assalariada, e por isso também
é por conta disso que vieram muitos imigrantes para cá para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café. Então, o governo imperial lança sua última cartada. Quando ele viu que sua cabeça estava sobre a bandeja, então ele resolve dar liberdade religiosa, né, para todos, liberdade de ensino, monta várias escolas aqui no Brasil, autonomia das províncias, fim do Senado vitalício, essas duas coisas aí. Houveram muitas guerras aqui no Brasil por conta disso, por conta de querer autonomia e por conta de haver o fim do Senado vitalício. Como também houve uma expansão das redes industriais no Brasil, na época de Dom Pedro. Tudo isso fazendo com que ele ficasse por mais tempo. Aí vem a questão republicana. Os republicanos quem participava desse movimento eram cafeicultores. Eles fizeram uma convenção lá em Tu, em 1873. Eles tinham como lema: nós somos da América e queremos ser americanos. Esse era o lema deles, né? Dizendo que era necessário haver um projeto republicano, era necessário haver a retirada de Dom Pedro II do governo do Brasil. Era isso, ou seja, republicanos, cafeicultores contra Dom Pedro. E aí nós temos o último baile, que aconteceu no dia 9 de novembro de 1889. Esse baile era para ter acontecido em outubro, mas o sobrinho de Dom Pedro II morreu, aí foi adiado. Era para poder homenagear a Marinha Chilena. Mas não era só Marinha Chilena que estavam aqui no litoral do Brasil. Mas também disse que era para comemorar o casamento da princesa Isabel, ou melhor dizendo, estava o aniversário de casamento da princesa Isabel, viu? Com o conde de Eu. E aí essa festa foi com muito luxo, comida assim exagerada, havia cerca de 4.500 convidados. Foi assim uma coisa assim demais da conta, certo? Feito, claro, com dinheiro que era arrecadado dos impostos, viu? E aí acontece na verdade não é a última cartada, mas como se fosse a última festa na qual o Império participou. Por quê? Porque no dia 15 de novembro ocorre a Proclamação da República. A Proclamação da República, ela foi feita juntamente com republicanos e militares, viu? Parte dos republicanos como os militares, eles planejam um ato para poder tomar de conta do governo e assim proclamar a independência, ou proclamar a República do Brasil. Quando foi proclamado, que foi uma madrugada, a família imperial estava em Petrópolis, dormindo. E aí, logo depois, veio alguém lá dizer que eles tinham apenas 24 horas para poder ir embora para a Europa, para Portugal, certo? E aí, eles pediram para ser um tempo maior, porque eles tinham que organizar as coisas deles. E aí, a família foi exilada. Uma vez que a maioria deles nasceram aqui no Brasil e aí agora estavam sendo expulsos porque o Império não mais fazia parte do Brasil e sim agora era uma república. E é isso e até mais. Beijo, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Na próxima aula nós iremos falar sobre república no Brasil, ok? Tchau!